Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho neste sábado da 22ª semana do Tempo Comum. Nesta semana nós começamos a escutar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Esse evangelista que não fazia parte do grupo dos 12, esse evangelista que fazia parte da equipe missionária do apóstolo Paulo. Eu tenho uma graça muito particular, e você juntamente comigo, porque eu estou fazendo essa live muito vizinho do lugar onde o apóstolo Paulo morreu, de onde o apóstolo Paulo foi martirizado. Portanto, se é verdade que a gente diz que o Evangelho de Lucas é a catequese de Paulo transmitida para nós cristãs e cristãos, significa dizer que nós estamos, você comigo, através dessa transmissão, muito vizinho desse lugar que foi banhado pelo sangue do apóstolo São Paulo, de quem Lucas foi companheiro. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que todos o tinham abandonado, menos o amigo Lucas. Então aqui desse lugar, a gente quer lembrar desse amigo que não abandonou o seu amigo, mesmo na hora mais difícil da sua vida. Esse momento de amizade, eu quero agradecer a Deus por essa amizade diária que a gente tem, não é, em volta da palavra de Deus. Eu já estou insistido muito, não é, de falar do evangelista Lucas como aquele que dedicou a sua obra para alguém que se chamava Teófilo, amigo de Deus. Então Paulo foi alguém que soube viver esse espírito de amizade. Ele não pregava o evangelho sozinho, ele pregava o evangelho como uma tarefa, uma coisa que se fazia junto com amigas e com amigos. Um ponto que foi fundamental na vida de Paulo, que mudou a sua cabeça, o início da sua conversão, foi certamente o momento do martírio de Santo Estevão, quando o Santo Estevão estava sendo apedrejado e dizia que ele estava vendo o céu aberto e Jesus sentado à direita de Deus Pai. Ninguém brinca na hora da morte. A gente vê que quando a gente toma um choque, passa por experiências onde a gente se avizinha da morte, são experiências que a gente leva muito sério para a vida. Eu conheço muita gente, por exemplo, mudou o dia de comemorar o aniversário justamente porque passou por um momento de dificuldade, ou teve um acidente, ou teve uma doença, alguma coisa, e reconstitui a vida a partir daquele momento muito vizinho às portas da morte, e entende que aquele é um momento de renascimento, ou seja, um momento em que a pessoa tomou a vida a partir de uma seriedade muito mais profunda. Então o apóstolo Paulo, ele ouviu essas palavras de Estevão na hora de sua morte. Certamente aquelas palavras caíram dentro do seu coração e começaram a fervilhar dentro dele. Certamente aquela era uma imagem que ele não esqueceu mais na sua vida. E esse próprio Estevão, de acordo com o que diz a tradição, também Estevão tinha sido colega de Paulo na escola de Gamaliel. Então, até o momento da sua conversão, nessas palavras que chegaram forte no coração dele, chegou através de alguém que era seu amigo, que ele infelizmente tomou um caminho bem diferente daquele que era o caminho do seu amigo, mas que depois ele se recompôs. Então, eu quero agradecer também a você, que como amiga, como amigo meu, de cada dia desses horários, a gente está aqui ouvindo a palavra de Deus juntos, querendo crescer nessa amizade. E nós somos amigos e somos também companheiras e companheiros. Daqui a pouco eu vou falar do valor dessa palavra, o significado dessa palavra. Hoje, então, nós estamos concluindo essa nossa semana de escuta à palavra de Deus, lendo o capítulo 6 do Evangelho de Lucas, versículos de 1 a 5. Lucas, no capítulo 6, versículos de 1 a 5. Conta uma experiência de Jesus num dia de sábado. Vai notando aí que dentro do Evangelho de Lucas, eu disse que a palavra hoje, o advérbio hoje, é muito forte. Seria interessante notar também as ações de Jesus em dias de sábado. Lembra que ele foi na sinagoga de Nazaré, era um dia de sábado, naquela outra vez na sinagoga de Cafarnaum de novo, é um dia de sábado, e aqui agora a gente vai ter uma outra experiência num dia de sábado de Jesus, mas desta feita essa cena não está dentro
dentro de uma sinagoga, é o contrário, é no ar livre, é uma cena campal, é Jesus pela estrada, é Jesus caminhando, caminheiro, porque Jesus no Evangelho de Lucas também é esse caminhante, não é, que vai fazer uma estrada, sobretudo, até Jerusalém. E eu disse que Lucas, nos Atos dos Apóstolos, vai sempre fazer referência aos cristãos como aqueles que seguem o caminho. Então hoje nós vamos também encontrar Jesus caminhando com os seus discípulos e vamos ver o que é que vai acontecer. No sábado, estava Jesus passando através de plantações de trigo. Pensa aí, esse trigal e Jesus passando, né, essas espigas douradas, que é assim que as espigas de milho ficam, ou de milho, de trigo, não é? Você lembra do Pequeno Príncipe, não é? Quando a raposa fala que quando ela olhar para aqueles trigais ondejantes, ela vai lembrar do cabelo loiro do Pequeno Príncipe, né? Falando dessa questão do simbolismo, de uma coisa que vai chamar a outra, que vai remeter a outra, e os trigais vão falar para ela, para a raposa, dos cabelos do Pequeno Príncipe. Então esse trigal dourado que Jesus está aí tendo diante dele, bem como os seus discípulos. E o que acontece é que os discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-a com as mãos. Na verdade, diz que eles estavam esfregando, pegavam as espigas de milho, botavam na mão e esfregavam assim as espigas, né? Como quando a gente faz às vezes com a castanha, quando fica com aquela palha, ou com o amendoim, né? Que a gente esfrega assim na mão. Mas que o debulhar, o significado também era esse, de estar ali esfregando estas espigas na mão e tirando a palha que estava ali por cima dessas espigas. Então, o que é que os fariseus disseram para Jesus? Fizeram uma pergunta. Nós vimos no Evangelho de ontem, né, aquela agonia com Jesus, porque os discípulos dele não faziam jejum, e agora a gente está vendo aqui agora que eles também vão estar comendo, fazendo algo que não é permitido no dia de sábado. Perguntam eles: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? O que era que não era permitido? Arrancar aquelas espigas, não é? Debulhá-las, colhê-las. Aí a gente pode ficar assim pensando, né, nesse estilo de vida dos fariseus. De fato, eles eram muito minuciosos. Eles eram muito minuciosos. A gente costuma dizer quando uma pessoa é assim, que é fulano é Caxias, né? Que eram extremos observantes, não é? Queriam tudo até os mínimos detalhes. Olha, que essa não é uma coisa em si mesma que seja uma coisa ruim. Tem coisas que a gente realmente precisa de meticulosidade, de atenção aos mínimos detalhes. Hoje, na meditação que eu fazia pelo áudio, eu estava dizendo às pessoas, né, a gente está chegando aí para o 7 de setembro, e eu sempre gostei muito de ver parada militar. E me chama a atenção de ver a precisão, não é? Com que o exército marcha, aqueles movimentos, aquelas palavras que dizem aí, bota um fuzil na frente, leva para um lado e não sei o que, e bate e faz um movimento. A sincronia que existe numa marcha, eu acho uma coisa linda, 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 linda. E o exército e os militares realmente precisam ser assim. Pessoas muito precisas, pessoas muito meticulosas, não é? Que saibam obedecer às ordens, que saibam obedecer os comandos, não é? Você está dizendo que é para ir para a direita, se vai todo mundo para a esquerda, atrapalha tudo, né? Perde a sincronia do desfile. Pensemos também numa ação militar, não é? Que devem ter aquela precisão de avançarem todos naquela mesma hora, de ninguém ir à frente do outro, que quem tem que ir por um lado tem que ir por ali, o outro tem que ir por ali. Isso é uma coisa bonita. Olha aí, a disciplina militar. A palavra militar até significa algo que está ligado, né, ao exercício, né, algo que, de exercício, que é aprendido, que é feito e executado com uma grande precisão, com sincronia. É lindo isso. Agora pensa também como é bonita essa sincronia, essa disciplina, essa precisão, se, por exemplo, esse exército está nas mãos de um tirano, de alguém que não promove o bem do povo, de alguém que não quer o bem da sua própria nação. De nada serve toda essa disciplina, toda essa precisão. Você se lembra do que aconteceu na Alemanha nazista? A Gestapo
por exemplo, a precisão militar deles, a minuciosidade deles não estava servindo a uma causa justa, não estava servindo a alguma coisa que prestasse. Então toda aquela disciplina que é boa, que é necessária, ali tudo aquilo se perdeu. Então os fariseus eram esse tipo de gente que era muito meticulosa, que era muito precisa. Eles não queriam deixar nada fora da questão dessa observância da lei de Deus, mas às vezes aquilo não estava a serviço daquela mais profunda liberdade para a qual o próprio Cristo, como vai dizer o apóstolo Paulo, nos libertou. A carta aos Gálatas, São Paulo vai dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então os fariseus, eles pecavam nesse ponto, de não entender que a lei é aquela lei que deve fazer o homem e a mulher realmente livres, não fazer deles robô que executa certas ordens sem pensar naquilo que está sendo feito, não é? Porque desse ponto de vista podia até fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, né? Jesus os critica muitas vezes: vocês são capazes de atravessar o mar para fazer um prosélito, para fazer um seguidor, mas depois vocês fecham o reino de Deus para esta pessoa. Então esse cuidado exagerado que eles tinham em observar a lei. Então Jesus agora entra nesse confronto, neste conflito, e Jesus vai usar das Sagradas Escrituras. Eles que conheciam tão bem as Escrituras, tão bem a lei, aí Jesus pergunta para eles: acaso vós não lestes o que Davi e os seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Davi e os seus companheiros. Aí eu volto àquilo que eu dizia no início, que eu ia explicar um bocadinho essa raiz da palavra companheiro. A palavra companheiro, ela se compõe de duas palavrinhas latinas. Cum, que é uma preposição, que significa com, e a palavra panis, panis, que significa pão. Companheiro significa com pão. O companheiro é aquele que comigo come o pão. É aquele que reparte pão comigo. Isso é o significado da palavra companheiro. E nesse sentido, Davi fez dos soldados, não simples soldados, fez dos soldados os seus companheiros. Dividiu o pão com eles. É interessante que nesse versículo aqui, nessa cena, não diz se Jesus também estava comendo as espigas com os discípulos, mas diz que os discípulos estavam fazendo aquilo. Agora, estas espigas que os apóstolos estão passando na mão, essas espigas precisam de uma explicação. A explicação que damos para essas espigas, né? O que essas espigas depois se transformam? Em farinha. Essa farinha depois vai se transformar o quê? Em pão. Se é verdade que nesse dia de sábado Jesus não estava esfregando aqueles grãos de trigo na sua mão, um dia Jesus vai pegar o fruto do trigo, que virou farinha, que foi empastado e se fez pão, vai pegar nas suas mãos, vai pegar este pão e vai dividir com seus discípulos, com os 12 apóstolos, fazendo deles companheiros, dizendo: isto é meu corpo, tomai e comei. Mas ainda existe uma outra cena. Jesus está perguntando a esses fariseus se eles não leram na Escritura. Um dia também Jesus, depois de ressuscitado, vai encontrar 2 dos seus discípulos decepcionados com tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus. E quase que Jesus vai perguntar de novo para eles: como vocês leram o que está escrito nas Escrituras? E Jesus vai explicar para esses 2 discípulos, Cleopas e o seu companheiro, tudo aquilo que estava escrito nas Escrituras, que dizia respeito para ele. Quase que a gente poderia dizer: Jesus aqui é o novo Davi, que eu e você temos como nosso verdadeiro companheiro. Jesus é aquele que pega o pão da palavra e divide com a gente. Assim como Davi dividiu aquele pão que estava lá dentro do santuário, que era só para os sacerdotes, Jesus agora pega para mim e para você e divide o pão. Que agora a palavra de Deus não fica uma palavra só para os especialistas, para os doutores da lei e para os fariseus. Jesus começa a explicar o sentido dessa palavra, o sentido da Escritura para todas nós, para todos nós que somos suas discípulas, somos seus discípulos. Entramos na comunhão com Jesus. Ele começa a dividir com a gente esse pão.
esse pão da palavra, esse pão da Sagrada Escritura. E aí Jesus diz, não é, que Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu e deu também para os companheiros. Jesus é esse que dá para nós o pão de Deus, o pão da palavra de Deus. E diz assim: no entanto, só os sacerdotes podem comer destes pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aqui entramos no ponto central que esse evangelho quer chamar a atenção para nós, é que Jesus é o Senhor do sábado. O que é o sábado? O sábado era aquele 7º dia da semana no qual Deus repousou. Dizer que Jesus é o Senhor do sábado significa dizer que Jesus é o Senhor daquele tempo que o homem tem reservado para si, para louvar a Deus, para louvar e bendizer a Deus por tudo aquilo que é o dom da criação. Então o sábado relembra que Deus é o Criador de todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas, que depois que Ele fez tudo, Ele descansa, Ele entra no repouso. Até os passarinhos vieram aqui para confirmar o que a gente está dizendo, né? Então agora, Jesus está dizendo que Ele é o Senhor do sábado, ou seja, que Ele é o Senhor do tempo, que Ele é o Senhor da história, que Ele é Senhor da minha vida, inclusive daquele tempo que eu tenho reservado para o louvor de Deus e para o meu descanso pessoal. Jesus é o Senhor do meu cansaço, do meu trabalho e do meu repouso. Porque o sábado, como o dia do descanso, significa que o sábado foi precedido também pelo trabalho. Você descansa porque você trabalhou. E agora Jesus, que é o Senhor do trabalho, é Senhor também do descanso. É aquele que guia a nossa vida, que guia a nossa existência. Agora, Jesus também, com essa palavra aqui hoje, dizendo que Ele é Senhor, nós não podemos nos esquecer. Nós entramos no seu senhorio sobre o tempo. Jesus também quer que cada uma e cada um de nós se torne senhor do seu tempo. Isso Ele fez através da sua cruz. Pela sua paixão e morte de cruz, Ele que assumiu a condição de um escravo, a condição de um servo, agora Ele mostra que Ele é Senhor, que Ele pode fazer da sua vida o dom que Ele deseja. E assim também Ele quer fazer de você e de mim senhores da nossa própria vida, senhores da nossa própria existência. Quer que nós nos comportemos como senhores e não como escravos. Esses fariseus, o que eles queriam no fundo, judaizando sempre nas comunidades de Paulo. Ele vai ter esse problema de pessoas que vão querer voltar à observância da lei, ao modo dos fariseus, ao modo dos mestres da lei. E Jesus quer nos mostrar que a gente pode fazer uma interpretação da lei, uma interpretação da palavra que nos torna sempre e cada vez mais livres. Nos faz entrar na liberdade das filhas e dos filhos de Deus. Peçamos ao Senhor Jesus no dia de hoje essa graça de entrar na lei da liberdade, na posse da nossa liberdade, realizando profundamente a nossa existência. A primeira leitura que a liturgia nos coloca no dia de hoje é um texto da carta de São Paulo aos Colossenses, dizendo o seguinte: outrora vocês eram estrangeiros e inimigos pelas manifestas más obras. Eis que agora vocês se reconciliaram pela morte do próprio Cristo. Eis que agora Cristo reconciliou vocês pela morte que sofreu no seu corpo mortal. Isso que eu estava dizendo, né? O modo que Jesus nos tornou livres, não é? Nos faz participar do seu senhorio, é através da cruz. Olha essa palavra de São Paulo: antes nós éramos inimigos. O problema é que hoje em dia a gente vai viver num mundo que quer tornar de novo a gente inimigos uns dos outros. Uns que estão do lado de cá, aqueles que estão do lado de cá, e o que não aceita esse porque segue aquele partido, o outro que não quer meia com aquele porque segue aquela outra forma de pensar, um que não quer ver o outro que é daquela igreja porque professa aquela religião. Voltando ao tempo do paganismo, São Paulo diz assim: vocês eram inimigos antes. Prestem atenção, porque agora Cristo reconciliou vocês por meio da sua morte de cruz. E agora o que é que vocês devem fazer? É serem irrepreensíveis. E Paulo continua dizendo: mas é necessário que vocês permaneçam inabaláveis na fé, firmes na fé, sem se afastarem da esperança que o Evangelho dá para vocês. Esse Evangelho que vocês ouviram e que foi anunciado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro.
Portanto, daqui, desse lugar onde morreu São Paulo, onde o lugar foi santificado pelo sangue de Paulo, eu quero lembrar isso para nós. Cristo nos reconciliou pelo sangue da sua cruz. Nós somos irmãs, nós somos irmãos. Entremos nesse senhorio de Cristo que vence toda forma de inimizade, que a gente se veja como Jesus disse para os fariseus em relação ao rei Davi. Ele fez dos seus soldados seus companheiros, alguém que comia o pão com eles. Jesus é o nosso novo Davi. Ele nos faz companheiros de estrada, companheiros de caminho, e que nós possamos assim nos sentir reconciliados com Ele e uns com os outros, deixando-nos nutrir pelo pão da sua palavra e pelo pão da amizade. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Meu abraço para a Eliene, aqui acompanhando a nossa transmissão, o Leo Passos, Fal Reisena, Zenaide Damasceno, a Celi acompanhando também aqui a nossa transmissão, a Genilza Lisboa, o Mima Costa. Eliane disse que a nossa conexão estava grande, né? Que ela também pensou em milho. Eu, na hora que fui falar do trigo, acabei falando milho. Pois é, a gente tem mais milharal do que trigais, né? No sul do Brasil há muitos trigais, mas nós não temos tanto trigo assim, né? Então tá mais fácil pensar no milho mesmo. Darcy Sampaio, um abraço para você. Jesse Brito, Mari Caldas, um abraço. Geralda Lima também. A Cristiane Andrade, para Mônica, aqui chegando em Mônica, pede a bênção de Deus, né? Essa bênção que nós demos, que ela se estenda sobre a sua filha Clara Luz, não é? Que seja realmente assim uma luz muito clara, e a luz clara de Deus brilhe na vida de Clara. Um abraço para Maria Cerqueira, para Bia e Valentina, para Maria Belarmina, João Rosário, Lio Feliz, Will Oliveira, um abraço aqui para você, para Lilia Davi, para Ivete Mota, Mirailza, um abraço para você, para Adriana. Quem mais que eu tenho aqui? Darcy Sampaio está dizendo: parece que o inimigo está operando no mundo atual. O diabo significa divisão. Será que Deus dará um basta? Sim, Deus pode dar um basta, e Deus já, na verdade, deu o basta. Quem trabalha na roça sabe que tem um negócio que é muito interessante, que é quando você, às vezes, vê uma cobra, você está puxando na roça, puxa com a enxada uma cobra, onde é que você bate na cobra para matar a cobra? Ninguém bate no rabo da cobra, olha, pelo amor de Deus, né? O Ibama daqui a pouco... Eu estou falando dos tempos antigos, que era assim que se fazia, não é? Então, onde é que a pessoa bate na cobra? Na cabeça, né? Esmaga a cabeça. Tem até uma música que fala isso, né? Pisar na cabeça da serpente, etc. Por que falar de pisar na cabeça? Porque quando se traçalhava a cabeça da serpente, ela estava morta. Agora o que é que acontece? É que o veneno fica dentro da cobra ainda, rebulindo, né, a cobra. Ora, o que é que acontece? Também às vezes tem gente que tem a coragem, pega no rabo da cobra, dá uma sacudida, ela se desmonta toda, a pobrezinha da cobra. Fica tetraplégica lá, paraplégica, sei lá o que. Veja só. O diabo já está vencido. O diabo não tem nada para vencer. Nossa Senhora, né, quando aparece em Fátima, vai dizer para os pastores: no fim o meu coração imaculado triunfará. A questão é saber quem está se colocando do lado de quem. Se a gente está se colocando ao lado de alguém que já está derrotado, porque tem gente que gosta de seguir quem está derrotado, né? O diabo já está derrotado. Jesus já venceu o demônio. A questão é do lado de quem a gente está fazendo torcida. Se a gente está querendo dar asas àquele que está sendo derrotado. E o movimento que a gente está vendo do diabo é movimento de veneno dentro dele. É ele morto. Mas está morto. Só que está morto, mas ainda está o cadáver rebulindo de tanto veneno que está dentro. Mas a vitória é de Cristo. Cristo é o Senhor. Venceu o leão da tribo de Judá. É isso que São Paulo diz aqui, né? A gente permanecer firme na esperança. Essa é a esperança que a gente não pode perder. A vitória é de Cristo. Ele já venceu. Não, mas quem é que vai ganhar nessa partida? Não tem isso. A questão agora é saber se você e eu, de que lado é que nós estamos nos colocando. Que pode ser que ele ainda continue amedrontando muita gente e
e puxando muita gente para estar do seu lado. O que a gente deve deixar é estabelecer a vitória de Cristo na vida da gente, né? Então, realmente, que ele está trabalhando aí assim, não é? O derrotado está trabalhando ainda muito, mas é o trabalho de um derrotado, isso é o fato. Irmã Eronildes, um abraço para você. Um abraço para Maria Aline Sampaio, não é? Um abraço então a todos vocês que estão aqui participando desta live. Eu já vou salvar a live aqui e espero que vocês já comecem curtindo, que quando vocês curtem essa live, ela vai longe, não é? Neutraliza o veneno da serpente que já está derrotado. Se você quer então continuar pisando na cabeça da serpente, assim que eu terminar de salvar aqui a live, vocês comecem a curtir, porque é apostar na vitória de Cristo, é dividir esse pão, esse que o Davi, o nosso Cristo, companheiro, dividiu com a gente aqui nessa manhã, ajudando as pessoas a entenderem o que é que elas leem na Escritura, né? No mês da Bíblia, a gente tem que entender o que é que a gente está lendo. Fiquem com Deus.